Legal, pessoal. Fantástico, né? Aparelho muito, muito, muito bom. Uma tecnologia muito, muito legal, principalmente pela quantidade de relatórios e informações que a gente consegue ter. Na nossa atividade, no nosso trabalho como consultoria de vendas, no pós-venda, é importante a gente ter informações, né? Quando o cliente vai até o concessionário. Vocês viram o amarelo, como pode gerar milhões de informações para a gente? Desde um CRM, que a gente pode fazer, clientes que estão para vir na loja num determinado período, pois o histórico de rodagem dele é aquele, até a gente se precaver com o fornecedor, no caso. Olha, Pirelli, eu vou precisar para o próximo mês uma quantidade X de pneus para atender esse público que eu estou prevendo. A gente tem que usar essas ferramentas, principalmente a quantidade de informações que a máquina, que o scanner nos gera, em nosso benefício. A gente amplia, utiliza as ferramentas que a gente já faz no dia a dia e aí temos uma ferramenta maior ainda, com mais informação para o nosso dia a dia. É que nem ele falou, a nossa palavra, o cliente está pensando que a gente está querendo forçar ele a trocar o pneu. Com esse aparelho, não. Exato. Ele vai ver que está precisando mesmo, ou vai precisar. Está precisando ou vai precisar. Então aí já, pô, o rapaz vai nos dizer, Rafael me mostrou que daqui a uns meses eu vou precisar trocar. Vou procurar ele. Sim, até porque a gente tem o verde, onde se o cliente, mesmo que seja a segunda revisão, não tem a necessidade de trocar, você não vai indicar a troca. E aí vai mostrar para que sim, você está sendo sincero, está mostrando, a máquina está te ajudando para aquilo. Mas num caso de amarelo, ou como o próprio Lucas disse, o laranja, que já está quase indicando sim, você vai sugerir a venda. Você vai sugerir a substituição. Então você consegue trabalhar em duas frentes para estar sempre adiantado. Tanto com o cliente como com o fornecedor. Assim você sempre vai estar se precavendo e vai estar sempre atendendo da melhor forma. Vocês sabem que no pós-venda a gente tem um walk-around do carro, né? Alguns fazem, alguns não fazem muito. Brincadeira. Mas essa recepção de serviço é uma recepção onde a gente coloca 8 pontos que a gente tem que fazer quando o veículo chega no nosso concessionário. Recebemos o veículo, então a gente faz 8 pontos onde a gente caminha através do carro e em cada ponto a gente vai mostrar alguma coisa do veículo. Isso é bem importante. A brincadeira foi porque muitos aqui já viram nos cursos de C-Service e C-Parts, os que não viram vão ver ainda, tá? Então, é claro que essa forma, esse tipo de recepção de serviço, ela trabalha a nosso favor. Eu sei, é difícil. O cliente vem até o concessionário e ele quer ir para o collection, ele quer ir para o café, ele não quer acompanhar a volta do veículo. Mas é só trazendo o cliente para do lado do carro que a gente vai conseguir mostrar as avarias do veículo. E o cliente sim, estando ciente que, olha, realmente eu preciso de uma troca, preciso de uma verificação nesse determinado ponto. Tá? Para isso ser mais eficiente, essa recepção de serviço ser mais eficiente, depois que o carro foi registrado dentro do nosso concessionário, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de um checklist, tá, gente? Ô, Rodrigo, um checklist, poxa, é algo, né? Eu tenho que fazer isso? Olha, no começo sim. E depois de um tempo, se você não tem 100% da confiança de como atuar, também deve fazer. É dessa forma que você vai conseguir verificar se sua mesa, seu local de trabalho está ok, está tudo apto para eu atender o cliente. Papel e caneta, eu tenho isso ali à mão? Eu tenho para o cliente também ou a mesma caneta que eu uso, eu tenho que passar para ele e pegar de volta e passar novamente? Não é legal, né? Não é legal. Quem que vai me auxiliar no meu atendimento? O meu relacionamento com o cliente ou o histórico do carro? A partir do momento que é feito um registro, é feito o agendamento do carro para vir no concessionário, já não é escuro. A gente sabe quem vai para o concessionário. A gente sabe o histórico do carro, sabe que carro que teve antes,
o perfil do cliente. Então, é obrigação nossa trabalhar nessa frente e atuar para atendê-lo da melhor forma. E não que seja uma surpresa. Que informações eu preciso do meu cliente? Quais documentos eu tenho para esse meu cliente? Eu tenho um folder, eu tenho um cartão, um folheto para entregar para ele? E que interrupções eu posso esperar? Afinal, se eu já fiz o registro, já identifiquei quem é o meu cliente, eu sei que tipo de interrupções ou argumentações eu vou ter no momento do atendimento. Nada vai ser uma surpresa, a gente já sabe. Qual o objetivo da minha reunião? Quais produtos eu posso oferecer? É a gente que conduz a reunião, gente. Não é o cliente. O cliente até pode se achar que está conduzindo a reunião e levando. A gente tem que estar seguro que o caminho que a reunião está caminhando, a recepção de serviço está caminhando, é algo que está dentro das nossas mãos. É algo que a gente que está gerenciando. Rodrigo, lá na loja lá, a gente está usando aquele tablet. Sim. Uma coisa que eu acho que tinha que implementar é o cliente assinar aquele checklist que a gente faz. Ou impressão com os dados todos, com as fotos. Uhum. Não dá para fazer isso. Isso num segundo momento vai ser feito, tá? Às vezes ainda na tua não, mas alguns concessionários já têm. Você faz toda a checagem com o tablet e depois ele assina ali mesmo. E outra coisa que a gente faz lá, porque a nossa loja é pequena, a consultora, enquanto vai tirando os dados, ou eu ou outra pessoa, fica tirando foto, pegando os guias de informações, depois só passa para ela. Certo. Para a consultora. Por exemplo, eu posso mais checklist. Porque um vai ajudando o outro. Sim. É uma equipe, não é só um. Uhum. Aí eu vou tirando foto. Quando eu falo, tem bolha, chama o cliente. Eu tenho que mostrar pro cliente que tem bolha. Claro. Eu tiro foto para documentar e mostro para ele. Isso é correto? Eu posso? Por ser uma equipe? Claro, Né? sim, sim. Ou a consultora que teria que na verdade, fazer o checklist. então, na verdade, essa organização é interna, né? É entre você e a consultora que tem que decidir. Você executa o trabalho e me passa, e eu, como já estou conversando com o cliente, eu continuo para não termos duas frentes falando com o cliente. Então isso é algo que você tem que acordar internamente. O ideal, num futuro... Ela faz o checklist, ela mostra para o cliente, porque eu também facilito um ajudar o outro. Né? Ela vai abrindo a hora de serviço, eu procurando informações, depois eu falo, a quilometragem é X, né? Aí eu falo, tem isso, a bolha, isso. Aí ela leva o cliente até o oficina e mostra as avarias que tem. Não, isso é o perfeito. Isso é o correto. Se você auxilia ela e ela toma a frente de fazer a apresentação das coisas que devem ser feitas no carro para o cliente, esse é o procedimento. É isso que a gente faz. Exatamente. Então não tem nada errado. Não, pelo contrário. Com o tablet, ele tem o ícone no canto superior direito, criar PDF. Você cria, ele abre, você manda para a impressora. Imprime o relatório lá. Já fica o relatório impresso. Sim. É só aquela primeira parte, tem até um campo também, assim, com os pontos que você salientou em uma foto do carro, com os pontos que você marcou, as observações e o cliente assim. Isso eu já não sabia. Então, para a gente estar fazendo isso com uma eficiência maior, a gente tem fatores externos e fatores internos dentro do concessionário ou dentro da gente mesmo que acontece no dia a dia. Então, como é que está o nosso concessionário? Quais as aparências do meu concessionário? A gente consegue falar sem interrupções? Conversa antes, conversa com a telefonista. Eu estou atendendo, por favor, não me passa a ligação. Porventura, a ligação chegou na minha mesa, meu colega de lado puxa a ligação. A hora que eu estou conversando com o cliente, é eu e o cliente, e mais nenhuma interrupção. Como está a minha mesa, minha estação de trabalho, os folhetos estão ok, atualizados, não está, tira dali. O ambiente é propício para reuniões, é propício para eu poder ter uma conversa diferente com o meu cliente, caso necessário. Mapeia antes. Como assim, Rodrigo? Mapeia? Como assim um lugar para reunião? Eu atendo na minha mesa. Claro, você atende na tua mesa. Mas você tem que ter em mente, antes de qualquer coisa, qualquer tipo de problema que possa vir a acontecer,
é que eu tenho uma sala de reuniões onde eu posso levar o cliente, eu tenho um café reservado onde eu posso levar o cliente. Caso algum problema, alguma coisa que aconteça, que o cliente fique descontente ou chegue com alguma reclamação, não é ali que você vai atendê-lo. E não é aquele momento que você vai pensar, ué, onde eu posso levá-lo? Não, você já mapeou todo o seu local de trabalho antes. Até porque um cliente insatisfeito fazendo algum tipo de reclamação no local, ele potencializa e inflama os demais. Os fatores internos, qual a minha posição sobre o cliente, o que eu já sei sobre ele? É um cliente que já fez um agendamento, eu sei alguma coisa sobre o cliente. A minha atitude interna no encontro com o cliente, como é que tá? Tá tudo bem comigo? Eu acabei de discutir com o cliente, Rodrigo, nossa, foi difícil. Foi difícil, ele acabou exagerando, falou coisas, não tô legal. Opa, o próximo cliente não tem ligação com isso, ou não tem a ver com o problema anterior. Cada um procura em si próprio, vai lá fora, toma um ar, bebe uma água, procura estar bem consigo mesmo para atender o próximo cliente da melhor forma. Senão a gente nem percebe, mas a nossa própria fisionomia, os próprios gestos entregam isso. Como faço para me aproximar fisicamente do cliente? Se você conseguiu ter o contato, a atitude com o cliente, já de conversar, já de entender quem é, você sabe que time ele torce, se ele tem filhos, que carro que ele tem, que carro que ele teve antes, o que ele trabalha, que profissão que ele exerce, os hobbies, e trabalha com essa frente a seu favor. É claro que na venda ativa, a gente, para ter excelência nesse tipo de atendimento, a gente precisa levantar o carro, tá, gente? Fazer com que o cliente acompanhe isso. É a melhor forma de você estar tendo esse retorno. Trabalha com checklist. Segue ali os passos de como que você vai conduzir essa conversa. E conduz a conversa de forma ativamente. É você que vai tomar a frente para as coisas acontecerem. E, é claro, utiliza métodos para falar preço. Por exemplo, esse que a gente já aprendeu para alguns, ou para os que vão aprender nas próximas semanas, o método sanduíche. Mas isso de levantar o carro do cliente, tem cliente que nem vai na loja e deixa ele embora. Não quer nem... Não, aí são casos que, infelizmente, a gente foge do nosso controle. Quando está dentro do nosso controle, é o que a gente deve fazer, sim, é chamar o cliente para dentro do concessionário, mas quando foge do nosso controle, a gente... Acontece. Aqui no caso, o método sanduíche, gente, para quem lembra muito bem, é benefício, preço, benefício. O preço nunca vem solto, tá, gente? A gente sempre fala um benefício primeiro, o preço e outro benefício. Lembre-se disso na hora de passar o preço para o cliente. Não utilizem a régua de vocês nesse momento. É caro para quem? Tirem isso de lado. A gente está tratando com um cliente de uma marca premium, a gente não pode achar o que é caro para ele é caro para mim. De repente, para mim, uma pizza de R$80 é cara, para o Usley não. É um preço que ele paga numa média de uma pizza. Então, cada pessoa tem uma régua diferente. Cada pessoa pensa diferente com relação a isso. Então, a gente não pode já vir com esse preconceito de que é caro. Senão, a gente vai passar através da nossa fisionomia. A nossa expressão facial vai nos entregar. A gente vai baixar o olhar. O nosso tom de voz vai ficar mais baixo, porque a gente vai estar totalmente inseguro de passar um preço que para nós é caro. Vou dar algumas ajudas, dicas para como explicar serviços e produtos. Aplicar os 4 promotores de compreensão, tá, gente? Simplicidade, brevidade, classifica, ordena e um incentivo adicional. Seja simples, não procurem palavras rebuscadas. Atenda o cliente da mesma forma que ele trata com você.
Se ele está falando de uma maneira simples, atenda-o de uma maneira simples. Você não tem a necessidade de mostrar o seu conhecimento técnico o tempo todo para todo cliente. Não tem necessidade. Vá direto ao ponto, seja breve. Classifique, ordene. Faça um resumo se for necessário. A sua conversa tem que ter começo, meio e fim. Muitas vezes você está falando, você começa, depois você vai lá para o final, volta para o meio. Você mesmo se pergunta, nossa, onde é que eu estou mesmo? Imagina o cliente. Imagina o cliente. Faça esboços se for necessário e use uma linguagem visivelmente descritiva. Coloca ele em situações. Imagina que o senhor está andando com o seu veículo numa estrada assim e acontece. Coloque ele em situações para ele entender de uma forma melhor. Facilita muito mais na cabeça das pessoas. E é claro, materiais ilustrativos, prospectos, folhetos e o próprio carro. Afinal, o carro está lá para a gente utilizar ele a nosso favor. Dentro dessa recepção ativa de serviço, a gente tem 8 pontos, que são os pontos que a gente deve seguir no pós-venda, fazendo todo esse walk-around em volta do carro. A gente já estudou isso para alguns a gente ainda vai ver isso mais no detalhe, mais aprendendo no ponto a ponto, mas o foco aqui sim, o foco são os 4 lados do veículo, o foco é a ênfase no pneu, é utilizar esse scanner a nosso favor, o nosso dia a dia. Vocês viram, pessoal, como é fantástica a quantidade de informações que tem nele? Eu não conhecia, particularmente eu não conhecia. Vim conhecer aqui agora. Ontem, bem superficial, a conversa que eu e o Lucas tivemos. E hoje, vendo a apresentação e vendo como funciona, fizemos até algumas piadas a respeito, porque é muito rápido, funciona muito bem, informações muito claras. A gente utiliza tudo isso ao nosso favor para ganhar essa confiança do cliente. Então, sim, é nestes 4 momentos do atendimento que a gente vai utilizar o scanner. O Lucas fazendo uma demonstração para vocês, ele não levou mais que talvez 4 minutos, 4 minutos e meio em fazer toda a volta do carro. Isso que ele estava explicando. Foi mais rápido do que eu para fazer a leitura de uma roda. Pois é. Mas isso é a prática. Você viu que não precisa de nenhum treinamento adicional para você aprender a passar o scanner. Às vezes não passou da primeira, na segunda você foi, na terceira, acho que na quinta, não sei. Mas a Lilian mostrou que talvez é questão de jeito e viu como funciona e funcionou legal. Tá bom, pessoal? Então, utilizem isso a favor de vocês, tá? Obrigado, tá? Obrigado vocês, obrigado por essa 1 hora do tempo de vocês. E a gente ainda vai estar se encontrando bastante. Tá bom? Valeu!